Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da parte do Senhor para nós, que hoje está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 12, e o versículo de número 2, que está escrito: Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Até que ponto eu e você, até que ponto nós somos influenciados por algumas pessoas, quer seja para o bem ou para o mal, até o quanto nós somos pessoas influenciáveis. Esse versículo que eu acabei de ler, ele vai nos falar da história de um jovem rei chamado Joás. Ele começou a reinar ainda criança, e desde quando ele começou ali no seu reinado, ele foi mentorado, ele foi orientado, ele foi guiado, instruído por um homem que era o sacerdote Joiada. Joiada, ele era um homem temente ao Senhor, então ele cuidou de ensinar aquele jovem rei a verdadeiramente, reinar de acordo com a vontade do Senhor. Cuidou de ensinar ele a vontade de Deus, de fazer com que Joás viesse realmente ter compromisso com o Senhor. E esse versículo que eu acabei de ler nos mostra que enquanto Joiada ele esteve vivo, enquanto ele esteve ali orientando o rei Joás, ele permaneceu fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Mas o ser humano não é eterno. E assim como acontece com todas as pessoas, teve um momento também em que Joiada, ele morreu. Ele não estava mais ali do lado do rei Joás. E a partir daquele momento, quando Joiada ele morreu, o sacerdote não estava mais ali para orientar o rei. Então a sua conduta mudou. Aparentava que Joás, ele era verdadeiramente um rei piedoso. Aparentava que ele verdadeiramente tinha comunhão com o Senhor pelas coisas que ele fazia, pela sua postura. Mas depois que Joiada morreu, foi mostrado através das atitudes do próprio rei Joás que o compromisso dele nunca foi com Deus, mas sim era com o homem, porque depois ele mudou totalmente a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a maneira como ele reinava, e ele começou agora a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aqui nós aprendemos através dessa passagem bíblica que nós precisamos verdadeiramente buscar fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, que nós precisamos verdadeiramente buscar entender que o meu e o seu compromisso não pode ser com o homem. Nós temos que ter um caráter de cristãos, de servos de Deus, firmeza de caráter, porque quando estivermos em alguma situação que não venha a ser favorável, a gente vai entender que temos um compromisso com o Senhor, independente do lugar, independente da situação, independente com quem nós estejamos, nós iremos entender que o nosso compromisso é com o Senhor, então a gente não vai mudar. Joás, ele não tinha compromisso com Deus, por isso que enquanto Joiada estava do seu lado, ele estava ali buscando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, mas a partir do momento que Joiada morreu, ele mudou totalmente a sua conduta. E eu e você precisamos tomar exemplo com essa palavra, que nós temos que buscar verdadeiramente fortalecer, alicerçar, entender que nós temos que buscar ter compromisso é com Deus, não é com o ser humano. Ainda que nós tenhamos pessoas que venham nos influenciar para o bem, nós precisamos entender que o nosso compromisso não é com aquele alguém, porque se aquela pessoa nos faltar, nós iremos permanecer da mesma forma. O nosso caráter firme, buscando ao Senhor da mesma maneira. Se aquela pessoa errar, fazer alguma coisa que desagrada a Deus, a gente vai entender que nós não podemos ir pelo mesmo caminho, ser como Samuel, que não se corrompeu vendo o mau exemplo dos filhos de Eli, ser como Daniel, que não se contaminou com os manjares da Babilônia. Então não importa aonde nós vamos estar, com quem nós vamos estar, a situação que nós estaremos passando, se eu e você tiver compromisso com o Senhor, nós iremos manter o nosso caráter de servos de Deus, nós iremos ter firmeza de caráter, entender que precisamos preservar a nossa comunhão com o Deus do céu, que nós venhamos aprender com essa palavra, que o nosso compromisso antes de qualquer pessoa tem que ser com o nosso Deus, amém? Que Deus em Cristo ele permaneça nos abençoando grandemente nesse dia, em nome de Jesus.